Graça e paz, internautas do Avivamento. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, beleza? Eu queria compartilhar um texto para você. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. Acompanhe aqui o texto comigo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, algumas traduções. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo, quando chega no capítulo 4 de Efésios, ele vai tratar algumas coisas aqui. Dentre elas, Paulo vai falar de ministério. Versículo 11 e 12, Paulo fala de algo que eu confesso que até nos dias de hoje é um ponto controverso e um ponto polêmico. Paulo, no versículo 11, vai falar aqui de 5 ministérios, ou ministério quíntuplo. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, ministério quíntuplo. O que é isso, pastor Valmir? Eu estarei falando nesses vídeos, nessas mensagens, sobre o ministério quíntuplo, ou os 5 ministérios. O que é os 5 ministérios? Como funcionam esses 5 ministérios? Estarei falando, ok? Eu não vou falar em um vídeo. Por exemplo, eu não vou ficar falando aqui 20 minutos, 60 minutos do ministério quíntuplo. Não, eu vou cortar, como de costume. Hoje eu vou ficar só no grosso do que é os 5 ministérios. Paulo, por onde passava, Paulo, quando fazia suas viagens, observando a igreja, observando a prática cristã, Paulo começou a detectar, a constatar na vida da igreja, dos irmãos, dos discípulos, esses 5 ministérios, ou essas 5 funções na vida da igreja. Paulo escreve esses 5 ministérios aqui na carta aos Efésios. E uma coisa que a gente tem que ver e perceber e viver, que esses 5 ministérios, eles são importantes para a igreja. Quando se fala de ministério quíntuplo, ou os 5 ministérios, há polêmicas. Por exemplo, existe uma ala ou uma vertente, principalmente a vertente histórica, né? A vertente dos reformados, as igrejas reformadas, as igrejas históricas. Muitas delas, eles creem que o ministério quíntuplo, alguns dessas funções, desses ministérios, cessou. Não serve mais para hoje. Não há mais utilidade para a igreja contemporânea. Por exemplo, os históricos creem que, para hoje, só há necessidade do ministério pastoreio, ou ministério pastoral, de evangelistas e mestres. E apóstolos e profetas? Não. Apóstolos e profetas, apóstolos foram só os 12 de Jesus. E pronto. E profetas? Os profetas do Antigo Testamento e alguns que haviam na igreja do Novo Testamento, na igreja primitiva. E pronto. Depois, com a morte do último apóstolo, apóstolo João, houve um cessar. Então, para hoje, para a igreja de hoje, só há 3 ministérios. Existe também outra linha, o pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus. Eles creem que, para hoje, só existem 4 ministérios. Para a igreja de hoje, só há a necessidade desses 4 ministérios, que são profetas, pastores, evangelistas e mestres. E o apostolado? E os apóstolos? Não, apóstolos foram só os 12 de Jesus. E pronto. Já, queridos, existe uma ala, uma vertente que crê que não. Paulo escreveu essa carta e deixou os 5 ministérios não somente para a igreja primitiva, não somente para esses cristãos, mas
Paulo deixou os 5 ministérios para todas as igrejas, de todas as eras. Paulo está escrevendo aqui para todas as épocas e é útil para a igreja contemporânea. Queridos, eu sou desse entendimento, eu sou dessa vertente. Por quê, pastor? Porque eu vejo uma necessidade dos 5 ministérios estarem atuando na igreja contemporânea. Graças a Deus que nos últimos 20 anos, a igreja, os líderes, muitos eruditos e teólogos, pastores, têm aberto a sua mente para o ministério quíntuplo, ou os 5 ministérios. Mas, antigamente, a gente percebe, durante a história, a gente vê que o pastor sempre fez tudo. O pastor é o apóstolo, o pastor fez o ministério profético, o pastor tinha que evangelizar, o pastor tinha que pastorear, o pastor tinha que ensinar. Ou seja, muitas igrejas históricas e muitos líderes sobrecarregaram o ministério pastoral. Ele faz tudo. E se esqueceram dos outros ministérios. Não. Paulo está organizando a igreja. Paulo aqui está designando, está ensinando. E há uma necessidade. Mas graças a Deus que nas últimas 2 décadas os líderes têm buscado, os líderes têm aberto para os 5 ministérios. Por quê? Porque é os 5 ministérios que irá organizar a igreja, queridos. Mas, pastor Valmir, isso é modernismo. Eu já ouvi essa palavra. Pastor Valmir, isso é coisa de neopentecostalismo. Não, gente, isso não é coisa de neopentecostalismo. Está aqui, gente. O neopentecostalismo começou agora. Paulo escreveu aqui aos Efésios há mais de 2000 anos antes. Então, os 5 ministérios é para a igreja atual. Se a igreja caminhar nesses 5 ministérios, com certeza ela vai prosperar. Ela vai desatar. Ela vai crescer. Qual é o propósito desses 5 ministérios? O versículo 12 vai responder. É para o aperfeiçoamento dos santos. É para a maturidade. É para a consolidação dos santos. E eu gostaria, queridos, de ilustrar esses 5 ministérios. Até agora foi a ilustração mais fantástica que eu já vi, falando dos 5 ministérios, como ele funciona. Uma vez eu vi um pregador expondo essa ilustração e eu gostei muito. Ele comparou o ministério quíntuplo a um acidente com um carro. E o primeiro que chega no acidente é o apóstolo. O apóstolo chega ali, né? Ele vai ter aquela visão total, ele vai contar quantos tinham no carro, ele vai detectar, não foi um acidente, tantos estão feridos e tudo e tal. O primeiro que chega no acidente é o apóstolo. O segundo é o pastor. O pastor chega no acidente e conta, tem 5 pessoas feridas. Aí o pastor vai lá, começa a alisar a testa do outro, e diz, não, fique tranquilo. Opa, não se mexa não, vai passar, já. E vai no paciente de trás, do banco de trás, e calma, já está chegando o SAMU, já está chegando aí a ambulância, fica tranquilo. O terceiro que chega é o profeta. O profeta chega e fica olhando o acidente. Rapaz, ontem eu sabia que ia acontecer isso. É até legal. Eu sabia que ia acontecer esse acidente. Por quê? Porque eu sonhei. Deus me mostrou no sonho ontem que ia acontecer um acidente aqui. É o profeta. A 4ª pessoa que chega no acidente é o mestre. Ele chega ali, calmo, fica olhando para o carro, ele vai mais para frente, 10 minutos depois ele volta e o mestre já chega com o resultado de como foi o acidente, com quantos quilômetros o carro vinha e por que aconteceu aquele acidente.
é um mestre. O mestre, ele desdobra tudo aquilo que é minucioso, o mestre desdobra. E por último, chega o evangelista. O evangelista chega com a Bíblia na mão, né? E começa a pregar. Vê que todos estão vivos e começa a pregar para todos que estavam no acidente. Isso que vocês receberam foi um livramento do Senhor. O Senhor deu um livramento para vocês. Então, a partir de agora, todos vocês vão aceitar a Jesus, porque Deus deu o livramento para vocês. E no final, queridos, todos ali aceitam a Jesus. O último que chega é o evangelista. É uma comparação muito bacana e muito legal. O ministério funciona assim, nessa junção. Nenhum está separado do outro. O apóstolo não trabalha isolado do profeta, o profeta não trabalha isolado no isolamento do pastor, o pastor não trabalha isolado do mestre, e o mestre não trabalha isolado do evangelista. Todos estão juntos, focados no crescimento e na unidade do reino de Deus. O ministério quíntuplo funciona assim. Mas, pastor Valmir, qual é a função do apóstolo? Pastor Valmir, qual é a função do profeta? Não, hoje eu só falei do que é o ministério quíntuplo. Nos próximos vídeos eu estarei falando do que é o apostolado e suas funções, dos profetas e suas funções, e assim sucessivamente. Beleza? Então fique aguardando os próximos vídeos. E mais, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, rapaz. Se inscreva para ficar, toda vez que eu postar vídeo aqui, vai notificar no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook, para você poder visualizar e beber desse conhecimento. Amém? Porque com certeza todas as mensagens e vídeos e estudos que eu estarei postando aqui é para edificar a tua fé. É para você ser edificado na teologia. Na teologia boa, na teologia bíblica, na teologia que tem unção. Amém? Então, beijo no coração, fica na paz, até o próximo vídeo.